Dia, né? Saudamos cada um na paz do Senhor. Está projetado aqui já o texto, mas quem quiser acompanhar na Bíblia, pode acompanhar em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ele tinha uma missão aqui na terra, e essa missão agora ele estava transferindo para os seus discípulos, e automaticamente também se referindo a nós hoje, porque nós somos discípulos de Cristo Jesus, e na realidade nós estamos fazendo o que Cristo veio fazer aqui nessa terra. Nós estamos dando continuidade à missão de Cristo Jesus, ok? Próximo. Qual que era a missão de Jesus Cristo? A missão de Jesus não era salvar o perdido? A missão de Jesus não era buscar aquele Deus tinha entregado nas suas mãos? Então vamos lá. Eu coloquei aqui vocação e regeneração. O que é vocação então, gente? Vocação é o ato gracioso de Deus, pelo qual Ele convida os pecadores a aceitarem a salvação que se oferece, em Cristo Jesus. Então, a missão de Jesus veio para salvar. E nós temos então a questão da vocação. Quando fala sobre vocação, o que vem na mente de vocês? A missão de Jesus é salvar, Então, a vocação tem dois lados. Vocês se lembram o que é vocação lá da classe de batismo? Vocês lembram a respeito de vocação? Então vamos lá, próximo. Oi? É um chamado. Oi? Será que é? Então vamos lá. Vocação, a externa, ela é todos que ouvem a palavra de Deus. Então, tem a questão da vocação, tem a externa e a interna. A externa é para todos. Quando a gente, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 22. Vamos lá, Mateus, capítulo 22. Do versículo 2 a 14, é uma parábola que Jesus estava contando, gente, para vocês terem uma noção do que é a vocação externa, quando a gente fala que se refere a todos, ou seja, a mensagem, ela é pregada para todo mundo. Jesus, ele anunciou para todo mundo. Então, quando a gente fala assim, a missão de Jesus é levar a palavra, e nós também temos a obrigação de levar a palavra para todo mundo. Porque nos versículos 12 a 14 fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas esses não quiseram sair, não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo já está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai-os para as bodas, quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes:
amarrai-o de pé e mão e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a mensagem é para todos, a vocação é para todos, só que a vocação interna é o quê? É somente para os eleitos. Então, a questão da vocação, gente, tem a vocação externa, que é para todos, e a interna, que é somente para os eleitos de Deus. E isso é uma obra não nossa, mas é uma obra do Espírito Santo. Quem achar pode ler Romanos 11, 29. Então nós vemos a missão de Jesus, e nós estamos dando continuidade a essa missão, e nós fomos vocacionados, ou seja, o Espírito Santo nos selou, e aí nós temos agora um chamado. A partir daí, quem achou pode ler Romanos 11, 29. Ou seja, uma vez que você foi chamado e você tem a salvação, ela é o quê? Ou seja, você jamais vai perder. Isso aí não é o pastor falando, isso é a palavra de Deus. Então, se você foi vocacionado, se você foi selado, então você agora tem a obrigação. Nós temos a obrigação de dar continuidade a esse chamado, a essa vocação. Vamos lá então, próximo. Por isso a palavra missão vem do latim, que significa o quê? Uma ação, uma tarefa, uma ordem, um compromisso. Então agora nós temos um compromisso com o reino de Deus. E no Novo Testamento a palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Então todos nós temos o quê? Uma obrigação, nós temos uma mensagem para levar, nós temos um compromisso com o reino de Deus, uma vez que nós entendemos que nós fomos vocacionados. Então Eunice foi vocacionada pelo Espírito Santo, ou seja, ela tem a salvação. E agora, cada um de nós tem agora uma obrigação diante do reino de Deus. Por quê? Porque nós temos uma mensagem para levar, e nós somos mensageiros do reino. Próximo. Então vamos lá. Vocês acham que missão, a palavra missão, vocês acham que ela é muito nova? Vocês acham que a palavra missão, ela começou quando? O termo missão? Com os patriarcas? Como assim com os patriarcas? Ótima pergunta. Então vamos lá. Quando Moisés ele rogava ao povo, mas ele fazia missão? Não. Por quê? Porque ele levava a palavra de Deus ao seu povo. Ele era tipo de um pastor. Ele tinha que conduzir o povo às coisas de Deus. Mas o povo de Israel não fazia missão. Porque qual que é a finalidade da missão? É você levar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem. Paulo era um missionário. Pedro fazia missão. A igreja primitiva fazia missão? Fazia missão. Só que a estratégia do inimigo para bloquear a igreja, qual que foi a intenção? Todo mundo, o rei coloca aqui que todo mundo é cristão. Se todo mundo é cristão, tem motivo da gente fazer missão? Já que todo mundo é cristão, olha só como que o inimigo começou a minar a obra evangelística. O rei determina agora, abaixa uma lei, toda a cidade de Mineiros agora é cristã. Aí subentende então que nós não precisamos fazer missão. Por quê? Porque toda a cidade ela é cristã. Então isso foi minando na mente dos crentes. Por quê? Porque não tem necessidade de eu fazer missão, já que todo mundo é cristão. E isso vai acomodando. E aí, com o passar do tempo,
A palavra missão, ela foi esquecida. A tarefa que Jesus deixou para os seus discípulos, os discípulos morreram e foi passando para as outras, não é? O que acontece? Com o passar da história, a palavra missão, ela foi sendo esquecida. E ela deixou de ter um papel primordial no reino. E aí, no século XVI, então a palavra missão, ela volta com força. E aí começa então a se expandir, começa então a pregar o Evangelho. E aí a gente vê, próximo de Nicolau Zinzendorf, ele tinha o seguinte lema: cada cristão deve entregar-se totalmente a Cristo, para trabalhar em qualquer lugar do mundo, e com total amor à família humana. Cada cristão é um missionário, deve compartilhar a sua fé onde está. Então, esse era o lema do Zinzendorf. Depois vocês podem pesquisar na internet e ler sobre a vida dele. Foi um grande missionário, né? Ou seja, ele investia nos missionários, né? Toda sua riqueza ele investia, ou seja, estava fazendo missão também. Porque fazer missão, gente, não é só você ir para a África, você ir para outro lugar. Você pode fazer missão investindo, contribuindo e falando também. Mas olha o lema dele: cada cristão é um missionário. Ou seja, eu tenho que compartilhar a minha fé com as pessoas que não conhecem a Deus. E eu, como missionário, estou fazendo aquilo que Cristo já falou para mim fazer, que é uma obrigação. E Paulo fala, né, que pregar o Evangelho é o que? É uma obrigação. Então, se cada cristão tem o dever de anunciar a sua fé, então é uma obrigação. Próximo. Então vamos lá. O Conde Zinzendorf foi o líder do movimento missionário conhecido como os Morávios. Influenciou de forma profunda os pensamentos e sentimentos dessa obra na Europa no século XIX. Pessoal, olha só como que aonde chega o Evangelho, a sociedade era transformada. Se a gente pegar a Europa no século XIX, a Europa deu um salto muito grande em todas as áreas. Por quê? Porque o Evangelho, ela chega para transformar a vida da pessoa. E se eu sou transformado, automaticamente as pessoas que estão em minha volta, elas são beneficiadas. Ou seja, o sistema é transformado. Um sistema corrupto, ele começa a ser transformado pelo poder de Cristo Jesus. Não tem como um poder corrupto ele ser transformado por pessoas que têm coração bom. Não tem como um sistema corrupto ser transformado por pessoas que são amorosas. O sistema só pode ser transformado pelo poder de Deus. O sistema só pode ser transformado com pessoas de fato que servem e temem a Deus, com pessoas que têm compromisso com o reino de Deus. Aí o sistema ele é transformado. E nós podemos ver isso na história, quando pessoas foram influenciadas pelo poder da palavra de Deus e fizeram uma transformação muito grande. Então, quando a gente cumpre o chamado de Jesus, quando nós compreendemos que a nossa vocação ela tem um papel primordial na sociedade, isso vai fazer diferença. Quando eu entendo que eu tenho a vocação, eu fui vocacionado, e os irmãos foram vocacionados também, porque foram salvos, não foram vocacionados só para ouvir, pelo contrário, foram vocacionados para servir. E aí então a gente começa a fazer a obra do Senhor. Está ficando claro para todos aí? Próximo. Então vamos lá. Já que nós compreendemos tudo isso, o líder implica que os discípulos, os cristãos, não devem aplicar todo o seu pensamento somente em vir à igreja, mas também devemos ir, ou seja, levar boas novas aos outros. O fato, gente, da palavra ir, eu preciso compreender essa palavra.
Porque muitas pessoas acham que ir, eu tenho que ir, eu tenho que levar o Evangelho. Mas que Evangelho que eu tenho que levar? Qual é o Evangelho que eu tenho que levar? Eu tenho que ir, eu tenho noção clara que eu tenho que ir. Mas o que eu devo fazer? O que eu devo levar para as pessoas? Já que há uma responsabilidade nossa de ir. Mas de repente muitos cristãos têm uma dúvida muito grande no seu pensamento, tem uma dúvida muito grande no seu coração. Por que eu devo ir? Porque é uma ordenança de Cristo? Ok, é uma ordenança de Cristo de eu ir. Agora, para onde eu vou? Se eu não sei para onde ir? Para onde, Cálita, você deve pregar o Evangelho? Para onde a Tatiane deve pregar o Evangelho? Para onde a Eunice deve pregar o Evangelho? Nós temos aqui uma professora. Ela vai pegar uma sala de aula. Você sabe o que você deve fazer na sala de aula, não sabe? Mas antes de você ir para a sala de aula, você teve preparo? Você teve preparo para você ir para a sala de aula? Você pode ir para uma sala de aula sem preparar nada? Você pode até ir, né? Mas então, antes de você ir, você teve o quê? Preparar um planejamento. Joia. Nós temos outro professor aqui também. O que ela falou é verdade? Tem como fugir disso? Tem como nós atualizarmos isso? Não, tem como nós atualizarmos isso? O que a Eunice falou? Atualizar. Tem como atualizar isso? Não tem como a gente modificar nada. Por quê, gente? Porque vocês estão corretos, o padrão é esse, não tem como fugir disso. Não é isso? Tem como fugir? Pode passar 50 anos, vai ser a mesma coisa? Vai mudar o modelo, mas o planejamento sempre existirá. Ou seja, não tem como fugir disso. Pode se passar 1000 anos, mas o modelo é esse. Para você ensinar, você tem que planejar e aprender, para poder passar e preparar. Eu não posso também só fazer outro monte de aula e levar para a sala de aula sem estudar. Eu preciso estudar e saber o que eu vou falar e o que eu vou fazer. Eu tenho que estar preparado. Joia! Gente, olha como que Cristo, Ele é tremendo nisso. Porque o fato de eu ir, eu não posso ir de qualquer jeito para o reino de Deus. Se nós sabemos que neste mundo nós temos que fazer com excelência as coisas, não é verdade? Para o reino de Deus é a mesma coisa, só que ainda melhor. O fato de eu ir, não é eu ir de qualquer jeito. Tiago, você tem que falar de Jesus. Mas como que eu falo de Jesus? Oi? Isso, primeira coisa, gente. De fato, lembra da vocação interna e externa? O que é a vocação externa? O pessoal se lembra? Para todos. Eu ouvi a palavra, então eu vou lá falar de Jesus. Se eu tenho a vocação externa, eu posso até falar de Jesus, mas não vai surgir efeito. Agora, quando eu compreendo a vocação interna, peraí, o Espírito Santo de Deus habita em mim. O que eu vou falar de Jesus? Eu vou falar de Jesus aquilo que realmente Ele fez na minha vida. Há uma diferença muito grande de eu falar de Jesus que fez na vida da Cálita. Agora, há uma diferença muito grande de eu falar o que Jesus fez na minha vida. O planejamento esse externo e a vocação externa é igual ao planejamento da sala de aula. Eu tenho uma equipe de professores que trabalham comigo. O professor pode fazer o planejamento sem eu participar. E ele me envia. Eu posso pegar o planejamento dele na sala de aula com ele.
Isso mesmo. Por isso, gente, quando você fala de Jesus, o que Jesus fez na sua vida, tem uma importância muito grande. Porque você não está falando de um Jesus que fez na vida de fulano, mas o que Jesus fez na sua vida. E as pessoas vão ver o que ele fez na sua vida. Qual é a transformação que ele fez na sua vida? Qual que é a transformação que Jesus fez na minha vida? Por isso, se Jesus não transformou a minha vida, quando eu for falar de Jesus para alguém, vai surgir efeito? Peraí, mas André, o que você fazia, você continua fazendo. Que Jesus é esse? Que você está me falando que transforma, mas não transformou a sua própria vida. Então, o fato de eu ir pregar o Evangelho, de repente eu não tenho o conhecimento todo da Bíblia, mas só o fato de eu falar o que Jesus fez na minha vida, isso já causa um impacto muito grande. Porque Jesus, ele falava do Pai. Ele falou, gente, vocês não conhecem o Pai, mas eu conheço o Pai, e eu estou falando do Pai. Ele tinha um poder muito grande de falar de um Pai que ele estava vivendo e tinha intimidade. É diferente das pessoas falarem de Deus, quando não conhecem de fato Deus. Por isso, eu ir falar de Jesus, eu tenho que primeiro conhecer Jesus. Primeiro conhecer Ele dentro de mim. Eu ter amizade com Ele. Isso vai fazer uma importância muito grande na vida das pessoas. Próximo. Então vamos lá. Nós compreendemos o que é vocação. E a regeneração? A regeneração é o quê? É o ato de Deus aplicar em nós o quê? Um novo ser. Vocês estão compreendendo, gente, que eu fui vocacionado, eu preciso levar o Evangelho, mas tem que ter na minha vida uma regeneração. O que é regeneração? Uma nova vida. Não tem como eu falar de um Jesus se eu não tenho uma nova vida com Cristo Jesus. E essa nova vida, ela começa a partir de onde? A partir de quando eu tenho a noção e a compreensão quem é Jesus para a minha vida. Espera aí, eu aceitei Jesus. Vamos pegar o termo, eu aceitei a Jesus. Nós sabemos que Jesus nos aceita, tudo bem. Mas vamos pegar esse tema aqui. Agora eu tenho noção que eu tenho Cristo na minha vida. Agora eu tenho que deixar a regeneração tomar conta de fato. Eu sou um novo ser. A minha vida passada acabou. Agora eu tenho uma nova vida. E é por isso que quando você falar de Jesus, você vai falar de uma experiência que você está tendo com Jesus. Você vai falar daquilo que realmente você está vivendo na sua nova vida. E regeneração é isso, uma nova vida. Se eu fui regenerado, então eu tenho uma nova vida com Cristo. E se eu não fui regenerado? Eu ainda estou na vocação externa, ou seja, eu estou no meio daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não tiveram o toque do Espírito Santo. Então, se você teve o toque do Espírito Santo, você é regenerado, você tem uma nova vida. E essa nova vida, ela começa a partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita em você. Começa a regeneração, uma nova vida. Está ficando claro? Vocês estão conseguindo compreender? Olha o que Jesus mandou seus discípulos fazerem. Olha que implicância tem isso na vida dos seus discípulos. Porque quando a gente pega a vida dos discípulos, eles tiveram uma transformação. O comportamento deles foram transformando a cada dia. A vida deles foram transformando a cada dia. Por quê? Porque eles deixaram a nova vida tomar conta realmente de suas vidas. Próximo. Então vamos lá. Fazer discípulos. Já que eu compreendi que eu agora tenho uma nova vida, eu tenho que fazer então discípulos. Fazer discípulos, gente, requer o quê? Fazer discípulos requer o quê? Ensinado. O que mais? Fazer discípulos requer relacionamento. Não tem como, gente, eu fazer discípulos se eu não me relaciono com as pessoas.
Não tem como eu falar que eu vou ter que fazer discípulos se eu não tenho relacionamento. Olha só a importância de fazer discípulos, porque Jesus ele caminhou com os seus discípulos. Jesus ele ficou 3 anos junto com os seus discípulos. Fazer discípulos requer relacionamento. E relacionamento requer o quê? Eu abrir mão. Porque relacionar-se com as pessoas requer você abrir mão. Por quê? Porque você tem que relacionar somente com as pessoas que... como que eu posso pegar o termo aqui? Quando vocês têm como que é? Você está falando? Não. Oi? Afinidade, né? Fazer discípulos somente com as pessoas que você tem afinidade. Jesus ele pegou 12. Os 12 tinham as mesmas qualidades, os mesmos defeitos. Cada um tinha um defeito diferente. E Jesus ele trabalhou com os 12, com 12 pessoas, cada um diferente do outro. Um era explosivo, outro era calmo, um era turrão, outro era Judas. Gente, você trabalhar com uma pessoa que está enfiando a faca atrás de você, gente. Olha com que pessoas que Jesus trabalhou. Fazer discípulo requer esse relacionamento com todo tipo de pessoas que Deus colocar na sua vida. Que Deus colocar na sua vida. As pessoas não caem de paraquedas na sua vida porque caíram. As pessoas estão na sua vida porque Deus te colocou para você fazer discípulos delas. Olha só, as pessoas que estão no nosso convívio, foi Deus que permitiu para que elas aprendessem com você a serem discípulos de Cristo Jesus. Porque Deus chamou o Dino e Eunice para eles fazerem discípulos, chamou o André e a Cata para fazer discípulos, Maria, o Fred, a Tatiana e o Tiago para fazerem discípulos. Porque nós fomos vocacionados, gente, para fazer discípulos. Nós não fomos vocacionados porque essa palavra é bonita para Cristo. Não, Jesus falou, vocês vão ter que fazer a minha missão, porque eu vou partir, mas vocês vão dar continuidade. Gente, nós estamos em 2021. Daqui uns anos, nós vamos estar no céu. A obra vai continuar. Por quê? Porque Deus vai chamar outros soldados para fazer a obra. É por isso que eu tenho que ter a noção que eu preciso fazer discípulos, porque eu fui chamado para isso, para fazer discípulos. Agora, como que eu faço discípulos? Próximo, ensinar. O que a Eunice colocou muito bem, o planejamento nada mais é o que? Você vai planejar aquilo que você vai ensinar para os seus alunos, não é isso? Os seus alunos vão aprender aquilo que você... E você vai passar isso para eles. Os alunos na escola só vão aprender aquilo que o professor passar, não é isso? As coisas de Deus, as pessoas só vão aprender a partir do momento que os cristãos ensinarem de forma correta a palavra de Deus. Porque hoje, graças a Deus, tem muitos... quando eu falo graças a Deus, é porque assim, hoje tem internet, hoje você pode escutar vários pastores por causa da tecnologia. Mas vocês acham que tudo é 100% para Deus? Tudo que a gente escuta, de fato é verdade? Como que eu sei a verdade, gente? Como que eu vou transmitir se de fato eu tenho dúvidas sobre a palavra? Se eu tenho dúvida da palavra, eu vou anunciar, mas gerar dúvida nas pessoas. É igual o professor ele preparou a aula, e ele ensina, e as pessoas vão aprender, mas se ele ensinar errado, as crianças vão aprender o quê? De forma errada. Então vamos lá, hoje, o conhecimento é para todos? O conhecimento é para todos?
Mas as pessoas que estão lá em cima, elas querem que todo mundo tenha o conhecimento? A partir do momento que você tem conhecimento, o que começa a acontecer? As pessoas sabem os olhos, né? Elas começam a querer a verdade. O que a gente não vai engolir o que as pessoas colocam na mídia. Porque o que elas colocam na mídia é aquilo que elas querem manipular a massa. Porque muitas pessoas vão pelo aquilo que elas ouvem. Aí eu entendo que o conhecimento é valioso, mas nem todos estão preocupados em conhecer. As pessoas estão. Dá para um jeito que tá, se eu fizer tá bom. Eu não vou procurar conhecer para saber se eu poderia ter mais e melhor. Né? Isso, por isso que Jesus, por isso que a Oséias fala, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então o povo de Deus hoje está sendo destruído, gente, porque falta conhecimento. E ensinar é uma obrigação nossa. Mas para mim ensinar eu preciso conhecer. E conhecer a Cristo. E conhecendo a Cristo eu vou conhecer a sua palavra. E por não conhecer, muita gente está servindo outro. Sim. Porque as pessoas elas falam assim, eu preciso conhecer a palavra. Mas a palavra de Deus ela é simples. Quem complica são os homens. Porque a palavra de Deus fala o quê? Para os seus filhos, ter uma nova vida. E uma nova vida, ela é difícil? Ela é difícil. Por que ela é difícil? Porque eu tenho que renunciar ao quê? O meu eu. O ensinamento de Jesus requer o quê? Uma transformação de vida. Aí entra, gente. Será que de fato eu quero uma mudança para a minha vida? Porque os ensinamentos de Jesus, o que a gente vai ver na sua palavra, é que eu preciso deixar morrer o meu velho homem. E o meu velho homem não quer morrer. Vocês estão compreendendo como que é muito difícil? Ensinar a palavra de Deus. Primeiramente, eu preciso então ter um ensinamento para a minha própria vida. Porque nós somos carta, como diz Paulo. Não adianta eu falar algo, mas viver outro. Não vai gerar, gente, transformação de vida para as pessoas que estão ouvindo. É por isso que as pessoas, elas apontam o dedo para o cristão. Mas fulano diz que é crente, olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está falando. Sim. Eu acho que é muito assim, perigoso quando alguém falar, por exemplo, você fala assim, certo, você é crente, muito mais bem que você é crente. Eu acho que se alguém falar isso para uma pessoa que se acha que é cristão, ela tem que ver, porque está errado. Se lá fora não tem Cristo em você, é algo errado. Sim. Por isso, gente, que ensinamento, que nem Jesus falou, agora vocês vão ensinar. Agora, que ensinamento eu vou passar se eu não estou tendo? Qual que é o ensinamento? Eu vi uma coisa, aconteceu algo na voz, agora, de 31, e eu fiquei assim, eu não vou falar. Aham. Aí eu fiquei assim, puxa vida, foi muito tempo uma palavra de Deus, palavra maravilhosa. Mas aconteceu algo que eu falei assim, gente, cadê o cristão daquele meio? Ou seja, nós temos que fazer diferença em todos os lugares. Porque o tempo todo cristão está no estado. Aham. Palavra, gente, ela tem um efeito grande. Mas agora, o estilo de vida, ela fala muito mais alto. Por isso, próximo. Quando Jesus fala o seguinte, na oração, né? Seja feita a tua vontade. Gente,
Jesus está mandando o seguinte: ó, nós temos que ensinar as pessoas a fazerem a vontade do Pai. Porque Jesus tinha tanta autoridade de falar isso. Pai, seja feita a tua vontade. Eu preciso ensinar as pessoas a fazerem a vontade de Deus. Por que Jesus tinha autoridade? Porque Jesus ele fazia o que o Pai dele mandava. O que o Pai dele mandava, ele fazia. Ele era um exemplo de falar: Pai, é a tua vontade. Pai, eu não quero morrer, mas seja feita a tua vontade. Jesus ele tinha autoridade de falar isso. Pai, seja feita a tua vontade. E quando nós ensinamos que nós temos que fazer a vontade de Deus, primeiramente, eu tenho que olhar para dentro de mim e falar assim: eu tenho feito a vontade de Deus? Porque se eu não tenho feito a vontade de Deus, por mais que eu falo para as pessoas assim: cara, você tem que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a prioridade. Agora, se eu não faço na minha vida particular a vontade de Deus, eu posso até falar para a Cálita, mas o Espírito Santo vai falar assim: ô seu raça ruim, você está ensinando ela, mas você mesmo não faz a vontade do nosso Pai. Eu preciso primeiro ser exemplo, para depois eu falar. Agora eu preciso entender isso, que eu tenho que fazer a vontade do Pai. Eu tenho que ensinar as pessoas a fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida, para a vida dos irmãos. E se eu não tiver essa noção, fica muito difícil, gente, nós anunciarmos o Evangelho. Porque o Evangelho, hoje, está sendo um Evangelho barato, um Evangelho sem vida. É uma coisa horrível de falar, mas é verdade, é um Evangelho sem vida. Hã? É um Evangelho atualizado, né? É um Evangelho sem vida. Por quê? Porque eu preciso entender fazer a vontade do Pai. O ensinamento de Jesus é fazer a vontade do Pai. E se eu não faço a vontade do Pai, a minha vida, ela está tão longe de Deus, que Deus não ouve a minha oração, por mais que eu possa falar. Mas o distanciamento, por não fazer a vontade. Então, nós como cristãos, nós temos que compreender então. Eu fui vocacionado, eu fui regenerado, eu tenho uma nova vida, então agora eu posso falar, agora eu tenho que viver para ter transformação. E aí eu vou ensinar as pessoas a fazerem a vontade de Deus. E aí, gente, eu vou compreender o Velho Testamento, aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Quando eu olhar para a palavra de Deus, meu estilo de vida, ou o meu modelo de vida, é o que a Bíblia fala. Qual que é o seu padrão de vida? É o que a palavra de Deus fala. Qual que é o seu modelo de vida? É o que a palavra de Deus nos mostra. Meu estilo de vida, meu modo de pensar, de falar, é o que a palavra de Deus fala. Porque eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, eu tenho que agora sim, que nem os professores falaram, eles têm que aprender para passar. Eu preciso então ler a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia para me passar para as pessoas. Eu preciso passar conhecimento bíblico, não passar conhecimento humano. Eu não tenho que passar conhecimento de filósofos, apesar que tem filósofos que são muito bons, ensinamentos bons, mas eu tenho que passar conhecimento bíblico. O que as pessoas precisam compreender é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem que ficar gravada primeiro no meu coração, para poder ensinar. E se eu aprendo isso, vocês vão ser mestres no reino de Deus. Tem muitas pessoas que são mestres no reino de Deus, que não têm um seminário. Mas quando a pessoa ela aprende na escola dominical, ela aprende no estudo, ela põe em prática, esses são os verdadeiros mestres no reino de Deus. Porque elas estão aprendendo, e elas estão vivendo, e elas estão passando o conhecimento. Por isso, ensinar as nações a justiça estruturada do reino de Deus. E isso nós precisamos fazer, gente.
Eu preciso compreender isso. Eu preciso ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é simples. Ela é simples quando nós lemos. Quando Jesus fala o seguinte: as coisas velhas ficaram... Peraí, se o meu velho homem ficou para trás, o que você vai ensinar para as pessoas? Olha só, vamos lá. Olha, se o seu velho homem morreu, já não tem mais importância o que você fez há um minuto atrás. O importante é daqui para frente. Não é isso que a Bíblia fala? As coisas velhas ficaram para trás. Mas na prática, vamos lá na prática. É assim que funciona? Ou uma pessoa que ela era alcoólatra, e ela, a partir do momento que ela fala assim: olha, agora eu decidi por Cristo, eu não vou beber mais. A pessoa para de beber? Na prática. Aí vai ter... Olha só, tem uns que não tem nem Cristo, nem serve Cristo, e tem uma opinião e fala assim: a partir de hoje não bebo mais. Não é assim? Tem pessoas que não têm opinião, que não têm Cristo, não servem a Cristo, mas tem opinião, fala assim: não bebo mais a partir de hoje. A partir de hoje, não fumo mais. Não tem pessoas que têm opinião? Então o que falta para um cristão que fala que é crente e continua bebendo? Muitas vezes falta o cristão ter opinião. Peraí, eu sou uma nova criatura, mas muitas vezes nós não temos aquela opinião. Ou seja, nós não temos firmeza naquilo que nós cremos. Olha só, muitas vezes nós não temos firmeza naquilo que nós cremos. Muitas vezes nós não temos fé naquilo que nós cremos. Ou nós não acreditamos naquilo que nós falamos que acreditamos. Não é uma coisa louca nisso? Eu falar que eu tenho Cristo Jesus na minha vida, mas eu não ter transformação de vida. O que falta? Ou a minha vocação só está na externa e não na interna, ou eu preciso ter opinião e falar assim: a partir de hoje eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova vida e eu vou viver para aquilo que eu fui chamado, de dar continuidade no ministério de Cristo Jesus. Próximo. Calvino posicionou a leitura do Decálogo imediatamente após a afirmação do perdão como um guia para a nova vida dos cristãos perdoados. Os 10 mandamentos. Nós sabemos de qual os 10 mandamentos? Quem que nós devemos amar? E a gente começa a questionar: será que nesse primeiro mandamento eu estou sendo fiel? No primeiro nós vamos ficar aqui de repente um mês só pensando nisso. Próximo. Gente, é desenvolver o nosso chamado, é preservar a doutrina. Os discípulos perseveravam na doutrina. Tem que ter temor da palavra de Deus. É estar junto. Nesse pandemia não podemos estar todo mundo junto, mas nós podemos estar juntos, conectados com Cristo Jesus. Mas a questão é: eu persevero na doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo, gente, é a Bíblia. A doutrina de Cristo é a Bíblia. A doutrina dos cristãos é a Bíblia. Agora, se essa doutrina não faz parte da minha vida, alguma outra coisa está fazendo parte da minha vida. Se a Bíblia não é o meu guia, outra coisa está sendo guia.
E é por isso que eu tenho que pensar, peraí, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, a Bíblia é o meu guia. E se a Bíblia é o meu guia, eu vou ter que conduzir as pessoas também a andar por esse caminho. Como a Eunice falou, o caminho é estreito do reino. Eu tenho que andar por ela. Próximo. Então, gente, missão é o quê? É uma obra de crescimento o quê? Espiritual. Gente, a obra missionária é crescimento de fato espiritual. Por quê? Porque eu cresço a cada dia na minha vida espiritual através da palavra de Deus. A missão também é um crescimento fraternal. Nós crescemos junto, como uma irmandade. Lembrando que nós somos uma família. A minha mente, ela tem que ser condicionada a isso. A partir do momento que eu tenho Cristo Jesus, a minha família agora é o povo de Deus. A Cálita agora, por mais que eu não goste dela, agora ela é minha família. Por mais que o Tiago não goste do Dino, o Dino é o irmão dele agora. Vocês estão compreendendo que nós somos irmãos? Agora nós somos uma família? E aí que eu falo que o cristianismo está tão longe. Porque os cristãos hoje não vivem como família. Nós não vivemos como família. Os cristãos hoje não vivem como família. Como que os cristãos vivem hoje? Cada um na sua casa cuidando da sua vida. E aí, se tiver que estar cuidando só da sua vida, tá bom. Se não cuidar da vida do outro. Se estiver cuidando da vida do outro, mas suprindo as necessidades, tá bom. Pior é que cuida mais do outro. Por isso, gente, que nós precisamos é viver isso. Nós somos uma família. E quando nós compreendemos que nós somos uma família, nós vamos querer o bem. Eu vou querer o bem da Maria do Carmo, porque ela é minha família. Peraí, Maria do Carmo, a senhora está com um problema? Vem cá, vamos que vamos. Mas hoje é um por si. Então é cada um por si, Deus? E Deus para todos. Não é. Infelizmente. Por isso nós temos que viver, gente, como uma família. E o crescimento numérico, isso não pertence a nós. Isso é uma obra do Espírito Santo. Nós temos que viver com o Precisamos. Na realidade, nós precisamos resgatar o que está na palavra de Deus. Nós não precisamos fazer algo novo. Pelo contrário, é só viver a palavra. É só resgatarmos o que está dentro da palavra. A gente quer algo novo? Não. Nós não vamos conseguir algo novo. Porque já está escrito. É só a gente viver o que está escrito. Como vocês mesmo falaram, né? Nas aulas de professores, né? Vocês fizeram planejamento. É só o quê? Executar. Ou seja, o planejamento cristão já está pronto. O que nós devemos fazer? Executar. Que Deus esteja aí nos... Precisamos da intimidade. Então, irmãos, que possamos aprender então a executar o que está planejado desde a fundação do mundo. Porque isso é o que Deus quer, que nós demos continuidade à obra de Cristo Jesus. Amém?